Nós vamos ter uma palavra hoje muito interessante, muito boa, um período de edificação. E o nosso preletor hoje é o Vitão. E tem um assunto muito bom sobre células. Então, cada células em união, nós estamos abordando algum tema importante para a vida em célula. Nós sabemos como é importante a vida de relacionamento em célula. E nós temos notado que a igreja, usando uma metáfora de uma águia, ela tem duas asas. Uma asa é o culto grande, que nós temos aqui nos domingos. E a outra asa são os grupos pequenos, as células, né? E temos outros tipos de grupos pequenos, mas principalmente as células, a igreja que se reúne nas casas. Então é muito importante que haja esse equilíbrio, né? E hoje nós temos um fenômeno que nós temos que entrar em jejum e oração para que mude essa situação. Nós temos o fenômeno da dormência espiritual dos crentes. Os crentes estão dormindo, eles estão hibernando, eles estão em um estado de letargia, né? E hoje eu comentava uma reunião que tivemos a oração, depois tivemos uma reunião. Eu estava dizendo que nós vamos precisar acionar um compromisso mais intenso de oração e jejum para o ano que vem. Nós temos um dia do mês que é dia de jejum e oração. Eu estou pensando na possibilidade de termos 2, porque a necessidade é urgente. Os crentes precisam acordar, irmãos. Acorda! Está todo mundo assim, dormindo, né? E o compromisso com Deus vai sofrendo um decréscimo. Daqui a pouco as coisas importantes do reino já não são mais prioridade. Notamos isso claramente no comportamento dos irmãos da igreja. Então, eu penso que o ano que vem nós vamos ter que orar e jejuar muito, meus irmãos. Eu não quero ser aquele pastor que vai um dia se apresentar diante de Jesus e vai dar conta de uma igreja dorminhoca, que dormiu no meio da colheita. E o que o livro de Provérbios diz? Que o filho que dorme na colheita é filho que envergonha. Porque o tempo da colheita é tempo de trabalho, não é tempo de dormir. Tem tempo para cada coisa na vida. Tem o tempo de dormir, mas tem o tempo de trabalhar, né? Eu fiquei bastante animado com o resultado das eleições, porque finalmente eu creio que vai entrar uma turma que gosta de trabalhar. Porque as outras turmas que ficaram lá por décadas não gostavam muito de trabalhar, né? Gostavam muito de roubar, mas não de trabalhar. E agora está chegando o tempo para o Brasil de que as pessoas vão trabalhar. E nós, na igreja, precisamos também. Por exemplo, antes de passar a palavra para o Vitão, eu queria chamá-los a um compromisso de oração. Mês que vem nós vamos ter batismo. Até o momento nós identificamos umas 3 pessoas. De tantas pessoas que têm vindo na igreja, temos 3 pessoas para o batismo. Agora, isso não é um problema só meu como pastor, é um problema de todos nós. Quantos aqui são líderes de célula? Levante a mão, os líderes de célula. Tá. O que os pastores fizeram com vocês, líderes de célula? Dividiram
parte de sua responsabilidade pastoral, dividiram com você. Então, é uma responsabilidade muito grande. Líderes de célula são pastores. Vocês sabiam disso? Tem uma igreja pequena na casa deles, mas são. Então, dividimos com vocês essa responsabilidade. Pedi para a Mônica, veja com os líderes de célula, quantas pessoas novas para o batismo, não é? Quantos entenderam que nós precisamos orar mais, jejuar mais e trabalhar mais, se importar mais com os perdidos, evangelizar mais? Quantos estão acordados? Podem dizer amém? Amém? Senão vai se cumprir sobre nós aquela palavra terrível lá do livro de Provérbios. Então, por favor, nos ajudem, que eu não quero aparecer diante de Jesus e prestar contas de uma igreja que dormiu no meio da colheita. Isso não pode acontecer. Então vamos ficar de pé e vamos ter um momento de oração. Eu vou orar aqui agora, depois eu gostaria que uma ou duas pessoas viessem aqui, pegassem o microfone e orasse também. Querido Pai, nós te adoramos e bendizemos o teu nome. Queremos viver intensamente o relacionamento que o Senhor iniciou conosco, ao ter enviado o teu Filho Jesus para nos salvar, para restaurar o relacionamento contigo. Pai eterno, tu tens dado grandes e inconfundíveis provas do teu amor para conosco. Senhor, e pedimos que tu nos perdoes nesta noite, que nós não temos dado uma prova do nosso amor, porque provamos que te amamos fazendo o que tu queres que seja feito. Senhor, pesa no teu coração o estado dos perdidos. E, Senhor, nós te confessamos que nem sempre tem pesado no nosso coração. Por isso, dá-nos o dom do arrependimento no pó e nas cinzas, que possamos orar e jejuar para esta igreja, para que a igreja acorde no meio de um campo branco para a colheita. E a igreja precisa acordar, Senhor. Ó Deus, ninguém pode ser feliz sem Jesus. E este mundo precisa de Jesus. Ó Deus, sopra o teu Espírito sobre a tua igreja, desperta a tua noiva para a sua missão. Desperta cada membro, cada célula, Senhor, da tua igreja. Nós te suplicamos nesta noite, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Pai amado, misericordioso Deus, nós vimos uma luz se acender, Pai, a luz da esperança. O Senhor está conosco, Pai, cremos nisso. Tu não nos abandonaste, Senhor. Senhor, dai-nos força para que agora possamos lutar, ó Pai. Nós entramos na batalha contigo, e temos a certeza que o Senhor está conosco. Os seus anjos guerreiros, o seu exército, ó Pai,
que está no céu, no campo celestial, desça e esteja a lado de cada soldado que estará surgindo entre nós, ó Pai. A nossa igreja, Senhor, precisa manter acesa essa luz, ó Pai. E a Tua palavra é a nossa força e a nossa luz através do Teu Espírito Santo. Senhor, ilumina-nos e guarda-nos e proteja-nos, ó Pai. Que não possamos nunca pestanejar, e sim fortalecer a cada dia, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Senhor, Tu abriu uma porta para o Brasil, ó Deus. O Senhor olhou lá de cima e viu que o Teu povo estava clamando, ó Deus, não que sejamos dignos, porque até para isso, ó Deus, o Senhor nos capacitou. Então aqui nessa noite, ó Deus, assim como esse assunto leu a minha vida, Pai, possa ler a vida dos meus irmãos, ó Deus. Que o Senhor possa nos despertar, que o Senhor possa nos capacitar. E ainda, Senhor, que na nossa força, que nós sabemos que não poderemos fazer coisa alguma, o Senhor possa ministrar a nós um estilo de vida, Pai. Senhor, capacitado pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, nós Te convidamos nessa noite, ó Deus, para estar conosco, ó Deus. Tu se faz presente aqui, ó Deus. Que a Tua presença possa tomar as nossas vidas, ó Pai. E o Senhor possa ser conosco. Senhor, a igreja é a grande águia, ó Deus. E nós sabemos, ó Deus, que um dos alvos do comunismo era derrubar uma das asas delas, ó Deus. Mas nós sabemos, ó Deus, que a outra asa, sendo forte, ó Pai, uma célula funcionando, ó Deus, e sendo viva, sendo rápida, ó Deus, se movendo pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, ela pode se reorganizar. E, Senhor, ela pode cumprir o propósito. Nós Te agradecemos por essa noite, ó Deus, e que a Tua boa mão possa ser sobre nós. Amém. Querido Pai, nós abençoamos o Vitão, a Fernanda, os filhos deste casal, o ministério deles, o lar, os sonhos, as visões, todo o potencial que o Senhor depositou na vida deles. Chamamos à existência, Senhor, ministérios, a unção, Senhor, para que eles se dediquem à obra do Teu ministério, Senhor, ao Teu reino, Senhor. Que venha a Tua unção fresca sobre o Teu Filho e ele encontre graça diante dos Teus olhos e dos olhos da igreja para ministrar a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, queridos. Nós vamos ter então uma ministração com o Vitão. E depois teremos um momento de oração e finalmente teremos um momento de comunhão, tá? Boa noite, gente. Estou um pouco ansioso, né? Nós vamos falar hoje a respeito do que é uma célula, né? E é algo que a gente já tem praticado, é um estilo que a gente adotou já há alguns anos. A igreja é uma igreja que vive em célula, nós nos reunimos nas terças-feiras, mas
depois que a gente terminar aqui e falar do assunto, assim como eu estava orando, que Deus ministrou a minha vida, eu acredito que vocês vão entender também que ela pode ser muito mais que isso, né? Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse: sê forte. A essência da célula está aí. Encorajamento, andar junto, está lá em Isaías 41:6. Vamos para uma definição sobre o que é uma célula. Uma pequena definição, né? É um pequeno grupo de pessoas, normalmente até 12. Ela precisa ser pequena para ela funcionar, que se reúnem em um determinado local para realizar atividades como o estudo da Bíblia, entoar louvores, orar, fortalecendo-se uns aos outros do grupo, cumprindo os 4 E's da célula, que são encontro, exaltação, edificação e evangelismo. É a vida da igreja ganhando almas para Cristo por onde quer que estejam. Quando eu estava vendo esse assunto aqui, eu pensei também em levantar uma questão a respeito, pesquisar do que não é uma célula, o que é não ser uma célula, né? E eu encontrei uma definição muito falada, já muito escutada ao longo dos anos, e que cai muito bem para essa questão aqui. O que não é ser uma célula? A célula não é um mini culto realizado na casa de um irmão ou outro lugar, onde uma ou duas pessoas dirigem tudo e todas as demais ouvem passivamente. Não são koinonites, reuniões de clubes fechados, onde os membros perdem a visão da grande comissão. Não são mini-igrejas, nem mais um programa das igrejas para entretenimento dos membros ou sua inclusão. Então, assim, seja na terça, no sábado, na segunda, seja em qualquer dia que for, se formos a uma célula, se levarmos a nossa família, ensinarmos os nossos filhos a ir a um lugar, a casa de um irmão, apenas como mais um entretenimento, um dia para estar junto ali com aqueles irmãos, bater um papo, conversar sobre Deus, só isso não basta. A célula em si, na célula existe uma química, e para que ela funcione, a gente tem que ir com um espírito preparado e ter um alvo. Nós começamos a conhecer a vida da igreja propriamente dita. Nessa vida em comunidade é onde nos edificamos uns aos outros, temos uma comunicação horizontal e mais próxima, podendo ouvir e sermos ouvidos pelos nossos irmãos. Aqui nós sorrimos, choramos, oramos, lutamos, guerreamos, fazemos festa e vencemos junto. E em meio a tudo isso, conforme o tempo vai passando e esse grupo vai se fundindo de uma maneira muito rápida, porque ela precisa ser dinâmica, uma célula ela não pode viver muitos anos não diria nem anos, eu diria meses, com um grupo fechado, porque ela precisa se multiplicar muito rápido, né? Então, assim, nesse percurso existe crescimento, nós vamos ensinando, nós vamos crescendo, amadurecendo, nós vamos manifestando o dom do Espírito e de uma forma natural, porque como a gente estava falando no começo, o Espírito Santo precisa ser o discipulador. Depois que a gente começa a viver essa vida cristã, essa vida em comunidade,
Porque na igreja a gente vem, a gente é alimentado, a gente tem uma comunhão grande, macro, né? Mas é na célula, na comunhão micro, que as coisas acontecem. É onde a gente pode ser tratado, é onde a gente pode ter a ferida tocada, é onde a gente pode estar se afiando e um ajudando o outro, que é o propósito dessa. Nasce, a partir daí, uma identidade evangelística. Como o pastor estava dizendo no começo, que a igreja precisa acordar. Logo, nessa vida em comunidade, aparecendo essa identidade evangélica, logo, nessa vida em comunidade, aparecendo essa identidade evangelística, nós, quando nascemos em Cristo, conhecemos o verdadeiro tesouro da vida, a vida eterna. Logo, temos por norte enxergar além do grupo, levar essas boas novas a amigos e familiares. No trabalho, por onde quer que passarmos, mostrando às pessoas que existe esperança em Cristo, que existe solução para os seus problemas, e as células são um dos maiores meios de levar as pessoas a Cristo. Porque é mais fácil encarar um grupo pequeno de pessoas do que entrar em uma igreja sozinho, sem conhecer as pessoas, sem relacionamentos próximos. Então, assim, entendendo a dinâmica da célula, quando você vai para a célula, você tem que entender que você não vai lá para sentar, você não vai lá para conversar, você não vai lá para ter só um nível de relacionamento, de amizade, um social. Você vai lá para é como se fosse ali um lugar onde você já estaria sendo preparado, sabe? Quando você vai para a célula, vai acontecendo uma combustão. Se a gente entender o que funciona, como funciona a célula, e colocar esse estilo de vida em prática, a gente vai ver que a gente não vai conseguir ficar na passividade, né? Nessa forma de viver em célula, esse tempo que a gente tem ali com os irmãos, nós precisamos e nós aprendemos a trabalhar. A partir de que a identidade que a gente falou, evangelística, a vida em comunidade, tudo, as coisas vão aparecendo, nós vamos ganhando corpo, vai acontecendo algo dentro da gente que precisa que aconteça para que a gente cumpra o propósito nesse lugar. É onde aparece a liderança. Você tem que entender que quando você vai para uma célula, você não vai para ser membro o resto da vida. Deus, Ele nos chamou, não que é uma obrigatoriedade você ser líder, mas Deus nos chama para sermos filhos com excelência. Logo, se a gente se dispõe e o Espírito se move, e nós temos um coração aberto para que essa liderança nasça na nossa vida, esse sacerdócio flua na nossa vida, nós começamos a entender a dinâmica da célula. Então eu coloquei aqui, meu irmão, meu amigo, quando nascemos de novo em Cristo, passamos a sermos seus sacerdotes diante de Deus. Nesse sacerdócio, somos convidados a pôr em prática o servir ao próximo, o responsabilizar-se por uma outra pessoa na célula,
cuidando uns dos outros e trazendo mais pessoas à célula. Se a mentalidade de viver em célula entrar não na nossa mente, mas no nosso coração, exercermos esse servir de uma forma tão natural que as próprias pessoas se convidarão para conhecer esse estilo de vida. Pessoas de lugares impossíveis de se penetrar. A ideia aqui, gente, é se colocar à disposição do Espírito, trabalhar essa liderança e essa disposição para exercer esse sacerdócio e você começar a ser um pescador de vidas. Quando a gente conhece uma coisa muito boa, quando você conhece alguém muito especial, é mais do que notório e mais do que natural que você queira apresentar essa coisa boa, esse acontecimento, essa pessoa àqueles que te rodeiam. E esse é o espírito da célula. Quando você conhece a Deus e Ele se torna presente na sua vida e você começa a aprender mais dEle, e a gente passa a ser ministrado, curado, recebemos de graça e de graça podemos dar, então é natural que a gente passe e queira, e que é da vontade de Deus e do Espírito, que a gente consiga levar isso ao número maior de pessoas. E é dentro dessa célula, é dentro desses encontros que nós conseguimos ter essa oportunidade. Para que tudo isso aconteça, ela precisa ser guiada pelo Espírito Santo. Para esse estilo de vida se tornar natural em nossas vidas, precisamos estar abertos à liderança e à visão do Espírito Santo, reconhecendo nossa falência pessoal e se tornando completamente dependentes da graça de Deus, onde o louvor e a adoração acontecem por amor a Cristo, o cabeça da igreja. Se não tivermos comunhão com o Espírito de Deus, nós não saberemos como exercer esse estilo de vida. Nós passaremos a continuar frequentando as terças-feiras, ou as células das sextas-feiras, ou as células que seja o dia, em algum lugar, em algum grupo, e nós não vamos cumprir o propósito da célula. Esse grupo pequeno, ele tem algumas vantagens. Uma delas é a flexibilidade. Ele se adapta muito rápido e ele pode ser transformado de uma forma muito rápida. Como um grupo pequeno, ele pode facilmente mudar seus procedimentos ou funções, se reorganizando, por exemplo, na hora da reunião, visto um imprevisto, necessidade surgida ou de imediato. Com a percepção do líder sensível ao Espírito Santo de Deus, pode mudar o ritmo da reunião, sua duração ou o assunto a ser ministrado. Pode adequar a reunião de uma forma que consiga atingir seu objetivo, acolhendo as vidas, deixando-as à vontade acessíveis à ação do Espírito Santo. Pode acontecer um dia, não sei se aconteceu em alguma célula aqui, que você tenha um dia de confraternização. Aí, um dos membros leva uma pessoa que está precisando
muito de ajuda. Mas nós estamos com uma festa marcada, uma comemoração, um comes e bebes. Um exemplo, tá? Já aconteceu isso. E esse líder, se ele tiver a graça de Deus operando na vida dele, ele vai entender que aquela vida, ela não precisa naquela hora do comes e bebes. Ela precisa de um socorro. Ele pode dar um giro rápido assim, pode adequar a célula de uma tal forma, e os membros estando ligados e também assim, como a gente disse aqui, que um se preocupando com o outro, cuidando do outro, eles podem dar um suporte a essa pessoa, já na entrada, ter um momento ali de oração, um momento de ouvir o que ela tem para falar, ouvir o que ela precisa. Ele pode transformar a célula naquele momento, e aquelas pessoas que caminham com ele, o colíder, os membros, podem ajudá-lo de tal forma, com o Espírito Santo, e aquela pessoa pode então ser suprida na parte da alma e do espírito, sair dali completamente transformada, e no final ainda participar da confraternização. Logo, é como um bom atendimento. Uma pessoa bem atendida e amada, o que vai acontecer com ela? Fidelizar. Né? Ela vai voltar. Ela vai entender que aquele grupo pequeno de pessoas deixou o que uma das coisas que a gente mais gosta de fazer, por exemplo, que é uma confraternização. Mas todos ali estavam prontos para servir. E ela entendeu que ali a necessidade dela, a pessoa dela, era o que importava naquele momento. Poderiam todos levar tudo para casa. Poderia não ter confraternização nenhuma, mas a célula teria cumprido ali o propósito. Então, a flexibilidade tem muito a ver com isso aí. É a facilidade de se transformar, e não só de se transformar, mas de uma forma que cumpra o propósito da célula. Uma outra característica, uma vantagem de uma estrutura do grupo pequeno é a mobilidade. Um grupo pequeno pode se encontrar numa casa, num escritório, ao ar livre, em um parque, enfim, onde houver necessidade, for compatível aos membros do pequeno grupo estarem. Pode ir ao encontro de pessoas. Ó, que interessante. A gente não pode pegar esse prédio e levar as pessoas. Mas nós podemos pegar as pessoas e levar as pessoas. Entendeu? Encontro de pessoas, proporcionando a esta a oportunidade de se encontrar com um grupo de pessoas falando de Deus, podendo ali se achegar sem constrangimento e sem medo. Eu coloquei aqui um exemplo, né? Um exemplo bem jovem, assim, né? A célula marca de se encontrar num parque para fazer um piquenique ou jogar um vôlei. E, de repente, uma ou mais pessoas ali se interessam pelo que está acontecendo, pelo piquenique e pelo vôlei. Né? E, de repente, elas acontecendo, e aceita o convite de participar da reunião. Comendo junto, ouvindo, falando. Vamos supor, aquela pessoa passou ali, estão jogando vôlei. Geralmente, né, o natural é que a pessoa chegue no canto da quadra, dá uma ciscada ali, pronto. Surgiu a oportunidade para a célula funcionar. Gostaria
de participar, ó, você é o próximo aí, ou já põe ele para dentro já e já vamos resolver, né? Ou então, senta ele para participar do piquenique ali. Talvez essa pessoa, ela nunca, tomando o exemplo da nossa igreja, ela nunca passe aqui pela Vila Marcondes, ou no horário de culto, ou propriamente dito na Floriano Peixoto, né? Nós nunca que conseguiremos levar esse templo até o Parque do Povo, por exemplo. Mas se essas pessoas que participam dessa célula estarem lá ligadas, falando de um assunto que o mundo precisa, falando de esperança, falando de algo que, na ótica do mundo, não é tão atrativo, mas que depois que esse mundo prova, ele entende que é tudo, ela cumpre o propósito, né? Ali, a célula cumpre o seu propósito e você acaba ganhando mais uma alma para Cristo. Assim, estou sendo muito metódico, assim, é que eu tracei uma linha de pensamento assim, gostaria de repartir assim ao máximo com vocês, assim, sabe? Meditei nisso, é o que eu falo, isso aqui leu bastante a minha vida durante esses dias, e que o Senhor também possa fazer isso com vocês. Amém? Ela é inclusiva, né? A igreja também é inclusiva. As portas estão abertas. Mas muitas vezes não dá coragem de entrar, né? Você se achegar dentro de uma igreja de 300, 500, 1000 membros, e você for talvez assim, for convidado por uma pessoa que trabalha com você, um amigo, uma amiga, um casal conhecido, e falar assim, ó, vamos lá, terça-feira lá, sexta-feira, na nossa casa, nós gostaríamos que você fosse. Nós não falamos de placa, não falamos de religião, nós falamos de esperança, nós falamos de um estilo de vida diferente. Talvez seja uma pessoa que não esteja nem aí, talvez seja uma pessoa que esteja com uma necessidade tremenda, com um vazio tremendo dentro de si. Ou talvez então seja uma pessoa que esteja procurando, mas não sabe aonde encontrar e como procurar, né? Então, assim, tem uma citação aqui de um teólogo, ele é um ex-capelão da Universidade de Harvard e Stanford, uma pessoa que eu fui pesquisar, ele escreveu muitos livros, deixou uma obra literária, algumas pérolas aí no meio teológico, que é o Elton Trueblood, né? E ele dizia o seguinte, uma citação dele, né, abre aspas: quando uma pessoa é levada a um pequeno círculo dedicado à oração e ao compartilhamento profundo dos recursos espirituais, ela está bem ciente de que ali ela é bem-vinda por ser quem é. Pois o grupo pequeno não tem orçamento, nem líderes preocupados com o sucesso de sua ministração ou de sua promoção. Fecha aspas. Então, assim, não existe resistência para ela. Talvez ela vindo à igreja, ela ficaria um pouco contida, né? E nesse grupo pequeno ela vai ver que isso aí eu estou pontuando todos os membros já terem entendido a função da célula, exercendo o sacerdócio,
funcionando na liderança a proposta a eles, tendo o coração disposto a servir, enfim, a célula funcionando aí numa dinâmica surreal, assim, movida pelo Espírito. Essa pessoa, a aceitação dela, a chegada dela, o crescimento dela, o tratamento, a cura para a vida dela, enfim, potencialmente essa pessoa ela vai crescer mais rápido, ela vai se batizar mais rápido, ela vai conhecer a Deus mais rápido, ela vai querer contar para as pessoas, ela vai querer funcionar de uma tal forma que ela vai, como se ela tivesse descobrido a roda, ela vai, né? Ao contrário do que muitas vezes acontece na igreja. A igreja é um lugar de cura, conhecem a Deus? Sim. O alimento aqui é ministrado, temos pessoas consagradas, sacerdotes levantados por Deus, pontuados em Deus, mas às vezes as pessoas não conseguem ter esse contato, né? Não conseguem receber tão rapidamente esse amor, esse afeto, esse carinho, enfim. Vamos lá. Ela é pessoal, né? Nessa célula, nessa estrutura também, a vantagem dela é que ela tem a comunicação de um grupo pequeno, sendo pessoal, próxima, profunda, calorosa, aconchegante, livre, sem o peso da impessoalidade e do profissionalismo de uma estrutura grande e complexa. Neste grupo pequeno, podemos usar a linguagem necessária à compreensão e liberdade de expressão dos membros do pequeno grupo, sendo sensível ao momento e às pessoas, sabendo que neste grupo, ao se comunicarem, as pessoas se escutam e se ouvem, se sentem e se compadecem umas das outras. Essa pessoalidade e essa proximidade traz um dinamismo muito grande e, com certeza, vai mover essa pessoa a se interessar muito mais pelo Evangelho. Nós temos trabalhado em um grupo aqui com o pastor e nós temos nos atentado a respeito, temos cuidado com carinho a respeito da anfitrionagem das pessoas e do recebimento das pessoas no culto. Nós temos percebido que quando essas pessoas elas são recebidas, notadas, acolhidas, que a gente chama-as pelo nome e não por você ou por, né? E a gente se interessa em já encaixá-la numa célula. Essas pessoas elas fidelizam de uma forma muito interessante. E quando elas chegam no grupo pequeno, elas já chegam abertas. E aí, elas recebem mais amor. E elas chegando já como se... É um negócio impressionante, não dá para... Pelo menos que a gente tem notado na nossa célula, as pessoas chegam desarmadas. Essa é a palavra. Chegam desarmadas. E, por exemplo, na nossa célula, existe um caso que aconteceu assim, e a pessoa ela era de uma outra religião, o namorado ele não estava participando, não estava frequentando nenhuma igreja, e isso aconteceu. E essa pessoa... Esse casal, eles podem até... Teve um dia que a célula foi na minha casa. Foi gratificante ver como eles chegaram em casa e como eles estavam e estão abertos para Deus. Então, assim,
A gente começando um bom trabalho aqui. As células funcionando de uma forma impactante. Um dinamismo, cumprindo todo esse tempo aqui da vida em comunidade, exercendo liderança, se colocando à disposição do sacerdócio, o servir se transformando em um estilo de vida. Então, assim, a célula passa a cumprir o seu propósito, né? Então, assim, a pessoalidade é isso aí. Esse grupo, ele pode crescer e se dividir. Aí está a dinâmica dele. A igreja não dá para ficar crescendo, dividindo, ela é mais lenta, você mover uma estrutura é diferente. Então, assim, a eficiência dos grupos pequenos depende do poder de sua multiplicação celular, visto que para funcionar no impacto, no calor e na profundidade, precisa ser pequeno, para que haja tempo e espaço para os membros falarem e se ouvirem com dinamismo e pessoalidade nas reuniões. Então é assim, chegando nesse ponto que nós colocamos, esse grupo funcionando, as células funcionando como estilo de vida, o espírito movendo, todo mundo se colocando à disposição, exercendo o sacerdócio, sendo servos e prontos a servir e a se ajudar e a se ministrar. Vou dar uma notícia aqui que talvez alguns não vão gostar, mas você não vai ficar no mesmo grupo por muito tempo. Se esse grupo continuar, você pode ter certeza que a célula não está cumprindo o seu propósito. Né? O número ideal de um grupo pequeno é de até 12 pessoas, quantidade estudada e usada por Cristo em seu ministério. Por isso, a importância da consciência da necessidade de se exercer o sacerdócio em plenitude no grupo pequeno. A eficiência no evangelismo. Cada caso uma igreja, cada membro um ministro. Quando a comunhão é plena, a fé se torna contagiante. Então, entendendo a dinâmica da célula, entendendo o porquê, a importância dessa asa, e ela funcionando com dinamismo, ela se reconstruindo à medida que for necessária, a igreja ganha com isso, porque ela cresce, a gente consegue cumprir o propósito da grande comissão, e pensando muito assim, loucamente, se torna uma igreja indestrutível. Por quê? Vamos supor que acontecesse de um dia, essa igreja for perseguida e a asa grande ser cortada. A asa pequena funcionando com dinamismo, a igreja não para, os membros não param, o calor, o espírito, enfim, o propósito se cumpre, né? A vida dos membros em Deus, em Cristo e tudo mais, a igreja não consegue ser podada. Quando a pessoalidade, a proximidade, o calor do Espírito Santo, o sacerdócio de cada membro, palavra de Deus, resiliência se misturam e caminham juntas, de forma natural, em pequeno grupo de pessoas, os resultados são plenos e eficientes no quesito qualidade e quantidade, com quantidade que se pode produzir. Nós estaremos produzindo pessoas, vidas, estaremos contagiando pessoas, o Espírito estará trazendo um crescimento para a igreja de uma forma sólida,
de uma forma natural, onde as pessoas entendem o porquê que elas participam de uma célula e porquê que elas vêm à igreja, porque elas participam de uma comunidade, porquê que elas vivem esse dinamismo, porquê que elas vivem dessa forma, né? Aí coloquei uma frase no final para a gente pensar. Assim como Deus não tem filhos prediletos, mas amigos íntimos, a estrutura de uma igreja em célula não depende de sacerdotes profissionalmente capacitados, mas sim disponíveis para um estilo de vida propriamente dito. Você está disposto